Olá, seja muito bem-vindo ao curso de SMED, Troca Rápida de Moldes através da metodologia SMED. Nesse curso você vai aprender muita coisa relacionada a SMED e entender de todos os processos relacionados ao que se aconteceu, o que se sucedeu ao longo do tempo, né? Para que se chegasse nessa metodologia SMED, para que você possa aplicar na sua empresa, para fazer uma troca rápida de um molde, de uma matriz. Mais especificamente, esse curso é dedicado para você que trabalha na área de injeção plástica e quer se aperfeiçoar na parte de troca rápida de moldes, tudo bem? Eu quero que você já imagine aí, já pense um pouquinho quanto tempo você classifica como sendo ideal para fazer uma troca de molde. Será que serão 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas para uma troca de molde? É lógico que eu tenho que colocar, e você também tem que colocar e pesar, né, na balança, diversos fatores como tamanho do molde, né, logística envolvida e tudo mais. Mas nesse curso, nós vamos fazer você exercitar a sua mente para que nós possamos, então, fazer uma grande mudança mental. Como assim? Mudança mental? Lógico, através de processos, né? O implemento de filosofias para que a gente possa quebrar alguns paradigmas e para que você possa, então, melhorar o seu processo produtivo e gerar mais agilidade dentro do processamento por injeção. Então, o nosso foco desse treinamento, o foco que você deste curso que você está fazendo, eu estou trazendo uma metodologia que, na verdade, não é uma metodologia nova, porém associada com novas tecnologias. Nós temos aí as tecnologias da indústria 4.0, nós temos diversos caminhos que nós podemos utilizar para melhorar e otimizar o processo de troca rápida de moldes, tudo bem? Através, né, da troca rápida de moldes. Então, esse curso é o curso de SMED, tudo bem? Então, nós temos aí metodologia SMED. Então, nós vamos falar de metodologia. Nós vamos ver alguns vídeos de troca de moldes, nós vamos ver alguns vídeos implementando a troca rápida de moldes, mas antes, eu quero que você tenha bastante noção do que eu vou falar agora, assim, atenção para isso, porque esse curso, até nós chegarmos na metodologia SMED, vai ter um longo caminho, né? Porque eu preciso explicar para você de onde surgiu esse conceito do SMED. Mas para eu chegar no conceito do SMED, especificamente, né, que é o Single Minute Exchange of Die, né? Você vai entender muito bem o que significa essa sigla em inglês, SMED, e quem criou, né, essa metodologia em si. Você vai passar por um caminho, por um processo dentro deste curso, onde você vai conhecer as metodologias anteriores, os estudos que foram feitos anteriormente, até nós chegarmos com a metodologia SMED, né? Então, o SMED é mais do que uma aplicação prática de mecanismos, de métodos. Nós vamos ter que entender que o SMED é uma filosofia, tudo bem? É uma filosofia. Então, quando a gente fala de filosofia, de modo de pensar, modo de agir, assim associado com o Lean Manufacturing, né? A manufatura enxuta, nós juntamos essas peças desse quebra-cabeça para que a gente possa ter agilidade dentro do processamento. Tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Hilton Eduardo, sou instrutor aqui da InovaMeta. Eu já trabalho quase uma década dedicada a processamento de termoplásticos como um todo, seja injeção, seja extrusão, e atualmente tenho me dedicado aqui na InovaMeta, né? Eu tenho experiência internacional na área de plásticos, atuei em projetos de cooperação internacional, sou ex-instrutor do Senai Amazonas e consultor do Senai Amazonas na área de processamento por injeção. E atualmente tenho me dedicado, como eu falei para vocês, aqui na InovaMeta, levando conteúdos, né? Levando conhecimento e difundindo o conhecimento na área de injeção plástica e na área de plásticos como um todo. Dessa maneira, nós estamos trazendo nesse conteúdo EAD o curso de metodologia SMED para troca rápida de moldes. Bom, como eu falei para você, esse é um curso bem abrangente, né? Mais específico quando se trata da parte de moldes. Então, nós vamos ter que falar sobre alguns processos. Você tem que entender alguns processos que se sucederam, né, até chegarmos na questão do SMED. Vamos lá. Hoje, para fazermos uma troca de ferramentas, né, fazer uma troca de molde,
a gente precisa de alguns componentes, a gente precisa de pessoas envolvidas no processo, a gente precisa de instrumental adequado para fazer uma troca de moldes, né? Nós precisamos de uma ponte rolante, uma talha, né? No caso pode ser manual ou pode ser elétrica, ou estruturas que se utilizem de ponte rolante, você precisa ter esse conhecimento também, né, de operação baseado na NR11, enfim. Então, para que o conhecimento seja bem robusto, né, para que você tenha um conhecimento mais completo disso tudo, é importante você associar esse treinamento com outros conhecimentos, tudo bem? Conhecimento do dia a dia, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, você vai ver, como eu falei para você, alguns vídeos, né, sobre troca rápida de moldes, mais especificamente, esse é um curso bem bacana para você aprender. Temos aqui um contexto histórico também que nós vamos ver neste curso, já adiantando para você, né? Nós temos aqui um contexto histórico que é importante, porque não tem como a gente não falar de SMED, né? Se não falarmos, não tem como nós falarmos de SMED, melhor dizendo, perdão, se nós não falarmos de todo o princípio, de tudo que aconteceu até chegar, né, nos tempos atuais, na chamada indústria 4.0, onde as máquinas conversam entre si. Olha o nível de tecnologia, né, o nível de refinamento que nós chegamos, onde a gente tem comunicação horizontal e vertical, ou seja, a fábrica inteira ela se comunica. Mas essa indústria 4.0, a indústria da automação, né, a indústria da tomada de decisão, as máquinas tomam decisão de forma autônoma, né? Isso tudo, ela parte de um princípio onde nós temos que ter maior agilidade dos processos, maior eficiência energética e maior eficiência, lógico, dos processos, reduzir desperdícios, reduzir perdas e assim por diante. Vamos lá, então, ao nosso curso de SMED. Bom, antes de mais nada, gente, a gente precisa falar sobre a ferramenta, né? Vamos falar, nesse primeiro momento, dar uma introdução sobre o que são moldes de injeção, né? Então, na verdade, moldes, eles são ferramentas extremamente caras, né? Você tem moldes aí que podem custar 40 mil reais, ou você pode ter moldes que chegam até R$1 milhão de forma muito fácil, né? Ultrapassar esses valores. Então, o molde chega às vezes até a ser mais caro do que a própria máquina que está sendo empregada. É uma ferramenta extremamente cara, requer um cuidado extremamente rigoroso, né? Você tem que tomar cuidado na hora de remover o molde, na hora de colocar o molde. Temos que ter cuidado com a parte de oxidação, ou seja, ferrugens, né, que podem acontecer com o molde. Precisamos colocar protetivo, né, na hora de fazer uma retirada desse molde. O que é o protetivo? Repelente de umidade, né, um anticorrosivo. Muita gente conhece algumas marcas aí, eu vou citar, tem inúmeras marcas, né? Mas uma que o pessoal usa muito, por exemplo, é o caso do Rocol, né? O Rocol, aquele líquido verde, né? Green Spray, que é utilizado como anticorrosivo. Enfim, nós temos que tomar alguns cuidados. Dentre eles é não utilizar, por exemplo, ferramentas que são duras, né? Um aço, uma chave de fenda em contato. Isso deve ser abolido, tá, gente? Pelo amor de Deus, tome cuidado com o molde. O molde é uma ferramenta extremamente necessária. Qualquer marca, né, na superfície do molde, seja uma graxa, uma gordura, seja um risco pequeno que seja, nós podemos passar isso para a nossa peça que está sendo injetada. Então, o cuidado tem que ser muito rigoroso e vale a pena sempre a gente reforçar essa informação aqui dentro do nosso curso para que você possa, então, trabalhar de forma, né, tomando todas as precauções para fazer a operação, instalação desse molde, operação do molde e assim por diante. Tudo bem? Seja você operador, seja você trocador de molde, isso é importante, isso é uma situação que nós temos que tomar como base sempre, tá joia? Então, olha só, além dos cuidados com essa ferramenta, né, a gente tem que ter um trabalho de manutenção, um cuidado diário, né? Quando a gente vai inserir e retirar ele da injetora, tudo bem? Então, o molde, o valor desses tipos de moldes, tem uma infinidade de moldes. A gente tem molde de 2 placas, nós temos molde de 3 placas, nós temos molde de câmara quente, nós temos o stack mold, que nós vamos ver aqui. E dependendo da tecnologia, né, que eu me utilizo para fabricar esse molde, seja usinagem por CNC, seja a usinagem convencional, né? Seja utilizar eletroerosão, enfim,
dependendo da técnica que nós vamos empregar, nós temos algumas situações aí que o custo, né, associado, né, o custo de fabricação dessa ferramenta ele pode se elevar. Tratamento superficial, se ele vai ser polido, se ele vai ser cromado, tudo isso também impacta no custo, né, de fabricação desse molde, tá bom? Bom, o que a gente tem que fazer dentro desse contexto do SMED, né? Você que está ouvindo SMED, o que é isso? Nós temos que otimizar o processo de troca rápida, ou troca de moldes, melhor dizendo, utilizando ferramentas, utilizando recursos, utilizando metodologia, para que a gente estude, né, as melhores maneiras para que nós possamos aplicar fazer uma troca eficiente e aplicar, então, essa metodologia do SMED, né? Então, aí você está vendo aqui nesse slide, que é o seguinte, lá no finalzinho, o nosso objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? O objetivo é aplicar essa metodologia, né? Chamada Single Minute of Exchange Die, ou seja, o SMED, né? O objetivo nosso é reduzir esse tempo de setup, né? Um minuto, basicamente, para o tempo, né? O tempo para que nós possamos fazer a troca de um molde ou de uma matriz, tudo bem? Então esse é o nosso objetivo. O objetivo do SMED é acelerar o nosso processo para que você que trabalha aí com uma troca de molde de 30 minutos caia pelo menos para 10 minutos ou menos de 10 minutos. O objetivo é otimizar, tá, pessoal? Essa questão, né, de demorar, enrolar, né, ou tem algumas situações que acontecem isso, né, não generalizando, é claro, são pontuais, mas que você às vezes demora muito para trocar um molde, ou você tem uma equipe que é muito lenta para fazer a troca de molde, isso gera um custo para a empresa. Quanto mais tempo você leva para fazer um setup de máquina, para deixar a máquina redondinha, para iniciar o processo, ou seja, aquele intervalo de tempo, né, onde a máquina está parada e ela vai startar, onde ela está sendo preparada, né, para um processo produtivo, isso gera um custo. E esse custo aí, infelizmente, a gente não consegue passar, eu não sei se digo infelizmente ou felizmente, claro, né, mas esse custo, esse tempo que a gente fica parado sem produzir, a gente não repassa para o cliente. Basicamente, você tem que associar da seguinte maneira. Veja uma máquina produzindo. É dinheiro que está saindo dela. Imagina, igual a máquina que fabrica dinheiro no Banco Central, né? Dinheiro está saindo, dinheiro está saindo. Se essas máquinas param de funcionar, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Simplesmente ela não para de fabricar dinheiro. Então, toda vez que uma máquina injetora está em operação, né? Uma máquina injetora está funcionando ali, ela está produzindo dinheiro, né? O dinheiro que entra para a fábrica, que ajuda a pagar as contas da fábrica, que ajuda a fábrica a investir, reinvestir e tudo mais. Então, você tem que parar para analisar que tudo envolve custo, né? Eu digo assim, a gente tem que parar de pensar que a fábrica é uma coisa diferente da gente. Tudo está interligado. Você tem eu vou trazer para você fazer uma associação rápida, questão de eficiência. Se você monta uma barraquinha de cachorro-quente e você percebe que você contratou alguém e essa pessoa, ela está muito lenta, você está perdendo venda, né? Você é o dono da barraquinha, mas você percebe que ela está muito lenta, que está demorando muito para esquentar, fazer um molho, para esquentar ali a salsicha, né? E preparar, ou seja, você está perdendo venda, os clientes estavam lá esperando, eles estão esperando muito tempo e eles vão embora, então você acaba perdendo dinheiro com isso. Você vai manter essa pessoa ou você vai conversar com ela, claro, né? Tentar otimizar o seu processo, né? Esse custo todo fica para você, né? Você não consegue repassar isso para o cliente. Essa ineficiência operacional, ela fica para você. Então, mais do que nunca, é importante que você pare e pense que é preciso otimizar todos os processos. Tudo que você vai fazer dentro da fábrica precisa ser otimizado. Eu quero também ressaltar que, dependendo da realidade de cada empresa, né, existem dificuldades, gente. Se você vai para uma igreja, você encontra dificuldades, né? Se você vai em uma fábrica, a mesma coisa. Nenhuma fábrica é perfeita, tudo bem? Nenhuma fábrica é perfeita. Nenhum processo produtivo é perfeito. Mas ele pode ser aprimorado. E algumas mudanças, né, ou quebra de paradigmas, como a gente chama, né? Toda vez que a gente tem uma mudança de cultura, por exemplo, para você implementar o SMED aí, você precisa ter uma mudança de cultura. E onde tem mudança de cultura, gente, é muito complicado. Há resistência demais.
Então, a primeira coisa que você tem que começar esse curso é com a mente aberta e entender que esse conhecimento vai ser para você, você que vai adquirir esse conhecimento. E lógico, se você encontrar de repente uma resistência, tentei implementar SMED e encontrei uma resistência. Toda mudança há resistência, tá? Parem para pensar, né? Toda vez que a gente tenta criar uma mudança, você quer fazer, eu quero fazer uma academia, né? Seu cérebro já bota uma resistência. Não, mas você vai gastar energia, você vai ficar cansado. Ou você coloca outras prioridades, tem muita coisa para fazer, você coloca uma resistência. Então, toda vez que há uma mudança muito brusca, né? Então, há uma resistência. Então, não estranhe se durante a fase do SMED aí, de implementação do SMED, na hora que você for trabalhar, implementar essa cultura do SMED e encontrar resistência, porque isso é normal, tá? E nem tudo é perfeito, tá, gente? Vocês vão encontrar dificuldades, vocês vão encontrar pessoas que vão ser resistentes, você vai encontrar barreiras, às vezes, de custo, né? Dependendo da filosofia do seu chefe, né? Isso pode não andar. Acontece, pode vir a acontecer, tá? Então, assim, na oportunidade certa, eu costumo sempre dizer isso para todos os meus alunos e você também que está assistindo, você precisa saber disso. Você precisa entender que você precisa entender o seguinte: faça a sua parte, sabe? Eu, quando ia dar umas aulas práticas com os alunos, eles chegavam às vezes, tinham outros professores e tudo mais, né? E a área estava suja. Alguns alunos às vezes deixavam, da outra turma, deixava sujo, com rebarba, né? Com pedaços de plástico e tudo. Os meus alunos falavam: poxa, professor, mas eu cheguei aqui e já está sujo. E o que eu dizia? Faça a sua parte. Limpe. Mesmo que você não sujou, não tenha sujado, limpe. Mas não é justo, não é honesto, não é certo e tal. Eu falei, se é certo ou não, a gente não vai discutir isso. A gente vai limpar a área e vai começar com o nosso local de trabalho limpo e vamos deixar limpo, não é verdade? Nós vamos fazer a nossa parte, tá? Toda vez que a gente fica revidando, isso gera um problema maior ainda e um desgaste na área de trabalho muito grande. Então, eu costumo dizer assim, a gente precisa partir do princípio que nós vamos fazer a nossa parte e vamos cumprir a nossa parte, né? Se você, aí na oportunidade certa, começar a botar em prática os ensinamentos desse curso, eu tenho mais do que absoluta certeza que a tua qualidade de trabalho vai ficar muito melhor, tá? Você vai conseguir se sentir mais à vontade fazendo a sua parte. Então, no momento certo, se você encontrar uma resistência e ver que as instâncias, de repente, superiores da empresa, né? Não estou generalizando, claro, não conseguem aí aceitar o seu desafio, no momento certo você vai poder implementar. Quando você tiver autonomia suficiente, você implementa esse conhecimento, né? É ter um pouquinho também de paciência e saber atuar na hora certa, tá ok? Então, acho que esse primeiro momento, né, é só para a gente mesmo conversar um pouquinho, para que você entenda alguns principais pontos desse treinamento. Nós vamos falar, lógico, de moldes, nós vamos falar da metodologia, mas também nós vamos falar de contexto histórico, falar sobre situações históricas, né? E vamos focar numa palavrinha aqui, que eu quero que você já deixe bem anotado aí, que é otimização. Coloque aí também escrito, redução de desperdícios. Com essas palavras aí, né, sabe, risca, bota aí, reduzir desperdícios e otimizar processo. Processo pode ser tanto processo produtivo ou quanto os processos de uma operação que você realiza na sua fábrica. Movimentação, né? Uma ferramenta que você deixa próximo do seu trabalho, né? Uma ferramenta que você utiliza muito, posicionada num determinado lugar, sempre naquele mesmo lugar, para que você encurte o reprocesso, você encurte, né, o caminho que você vai tomar, enfim, tudo isso a gente vai fazer uma análise, a gente vai pensar aqui. Então, esse primeiro momento da aula mesmo, essa aula 1, é uma aula de introdução, tá? Para que você tenha uma noção. Você que nunca viu o SMED, ou você que está chegando agora, que está conhecendo, é uma aula para que você entenda, né, todo esse contexto e se familiarize com o termo, né? Familiarize com algumas questões envolvidas. Tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui essa nossa aula e na próxima aula, aí sim, a gente já começa a pontuar algumas coisas mais interessantes aí voltadas para a tua realidade, tá bom? Então, vem comigo na próxima aula, espero você. Tchau, tchau.